Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, seu programa diário sobre o mercado internacional. Hoje, o principal destaque do dia é a decisão do FONC, o Comitê de Política Monetária do Fed, de manter os juros inalterados entre 1,75% e 2% ao ano. Mas o mercado já precificava essa decisão, era amplamente esperada, mas foi pego um pouquinho de surpresa por um tom bastante otimista em relação à economia americana por parte do Fed. No statement que foi apresentado ao público, o comitê coloca 7 vezes a palavra strong, economia forte. E isso faz com que aumentem as expectativas ou a confirmação que nós teremos mais 2 aumentos de juros ainda em 2018, de 0,25%, ou 25 pontos base, como queiram, em cada uma dessas reuniões em setembro e em dezembro. Como vocês sabem, quando nós temos um aumento da taxa de juros, há um efeito aí negativo em relação ao mercado de ações, especialmente nessa fase do ciclo, uma fase mais para o final de um ciclo de expansão da economia, e isso faz com que as ações sejam prejudicadas com qualquer expectativa de aumento de juros, maiores do que aquelas esperadas. Por outro lado, nós não percebemos, ainda o próprio Fed coloca, uma pressão inflacionária muito grande. Por que isso é importante? Porque se não houver aí uma evolução mais aguda da inflação, dificilmente vamos ter aumentos mais agressivos de taxas de juros. E a pergunta que fica também no ar é a taxa neutra de juros que nós podemos esperar. O Fed coloca algo como 2,75%, 3% ao ano como uma taxa neutra de juros, o que abrir espaço para ainda alguns aumentos em 2019 com esse ritmo da economia. Também é importante mencionar que o Fed coloca incerteza em relação à guerra de tarifas, e nesse ponto nós tivemos uma novidade hoje com a Casa Branca anunciando aí, ou jornais que cobrem a Casa Branca anunciando que há aí possivelmente nas próximas horas o interesse ou a vontade da administração Trump anunciar tarifas em cima de 200 bilhões de dólares em produtos chineses, tarifas de 25%, dando continuidade à pressão sobre a China. Ainda sobre a China, uma outra notícia que não foi tão comentada hoje, não foi assim tão popular, mas que é muito importante, demonstra como esse conflito com a China é algo de prazo mais longo, que deve se desenrolar ao longo aí dos próximos vários e vários anos. O Congresso americano aprovou aí um orçamento para as Forças Armadas do país com um aumento significativo e com o objetivo específico de combater a expansão chinesa no Sudeste Asiático, especialmente no que diz respeito aí ao mar da China, onde são criadas ilhas artificiais pelos chineses, e especialmente para combater o que eles chamam de guerra eletrônica, e de aumento da capacidade tecnológica dos chineses, além até mesmo da propaganda chinesa nos Estados Unidos. Uma série de medidas que envolvem um racional, envolvem uma lógica de conflito de longo prazo, parecido com aquele conflito que os Estados Unidos manteve por décadas com a União Soviética. Então, nós não devemos esperar por uma solução rápida ou fácil desse conflito. O que nós podemos esperar é a possibilidade de algumas jogadas que gerem muita tensão, e por enquanto fica já evidente, nós já temos alguns sinais de que de fato a China está sentindo essa pressão americana, já que há uma atividade econômica menor na China, por uma série de indicadores que nós observemos. Então, fica aí a possibilidade, um foco de geração de tensões e um foco aí de geração de volatilidade para o mercado. Nós tivemos
por conta dessa apresentação da decisão do Fed, uma queda leve do S&P, 0,17% de queda, ainda dentro de uma tendência de alta, né? Falamos sobre um suporte sendo mantido aqui nos 279,20, usando SPY como o proxy para o S&P 500. Né? O mercado que mais sentiu a variação aí mais restritiva, né, da política monetária foi o TLT, os Treasuries mais longos, que tiveram aí uma queda, significando uma alta na taxa de juros desses títulos aí, a taxa de 10 anos, por exemplo, já novamente voltando para casa dos 3% ao ano. Né? Por outro lado, nós tivemos uma diminuição do valor do ouro. O ouro usualmente tem uma correlação inversa em relação às taxas de juros, especialmente as taxas de juros reais. E por conta de pairar aí no ar a possibilidade de novas tarifas, a China, nós tivemos os emergentes sentindo, ETF de EM caindo quase 1%, o ETF de China, o mais líquido, FXI, caindo 2%, o EWZ, ETF do Brasil, caindo um pouquinho, 0,3%, já caiu mais na véspera. Né? E falando de Brasil, nós podemos falar sobre o dólar, que parece ter encontrado um suporte consolidado, um suporte na faixa de 13,70, né? Tivemos uma correção boa nas últimas semanas, mas o mercado não conseguiu abaixo deste patamar de 13,70, o que seria um sinal mais negativo para o dólar frente ao real. Por enquanto, se mantém este piso. Também foi um dia importante, né, para ver a reação do mercado em relação ao ótimo resultado que veio da Apple. A Apple rompeu um topo histórico de 195, fechando em 201,50 com volume bem acima da média, sugerindo a continuação dessa tendência de alta, apesar do estado sobrecomprar no curtíssimo prazo. A Apple está aí andando, né, na direção do valuation de $1 trilhão. A primeira empresa de capital aberto, provavelmente, né, a valer $1 trilhão será a Apple. Ela precisa ter um aumento aí no valor das ações de mais uns 5%, mais ou menos, que seria aí uns $210, para chegar a esse número, né, mágico. A primeira empresa a ter aí de capital aberto, né? Nós temos, por exemplo, a Aramco na Arábia Saudita, a maior produtora de petróleo do mundo, sendo avaliada a mais de $1 trilhão, mas com ações negociadas em bolsa não temos nenhuma empresa. E a Apple aí está em linha para atingir aí $1 trilhão. Né? Então vamos ficar atentos, mas o papel segue em boa tendência. Pode dar uma corrigida no curtíssimo prazo, mas segue aí com uma fortíssima tendência de alta mais longa. Tivemos também como destaque ações da Tesla. Tesla é a empresa, talvez de maior capitalização de mercado aí, que apresentam mais volatilidade. É uma empresa já muito grande, mas que é administrada e né, de fato uma startup disruptiva no mercado de carros elétricos, que fez aí uma proposta, né, um projeto muito ousado, com investimento massivo, com alavancagem financeira massiva e com dificuldades em cumprir as promessas em termos de entrega desses carros que são muito bonitos, que são muito eficientes, que um analista americano colocou muito bem, né? Os carros da Tesla, na verdade, são apps sobre rodas. Então, sempre, né, fica essa tensão em relação a resultados e muita volatilidade, porque há uma aposta muito grande que a empresa vai quebrar. É uma empresa que tem um dos maiores índices de operações de venda a descoberto de ações alugadas. Se não me engano, 30% do free float está alugado, com gente acreditando aí na quebra da empresa por conta de problemas de caixa, né? Ela queima a caixa a ritmos alucinantes e precisa de bilhões de dólares para fechar as contas em 2018 ainda, mas ao mesmo tempo é uma empresa que cria produtos fantásticos e que os seus clientes amam esses produtos. Então há essa guerra aí de perspectivas, né, em relação a dar a volta e conseguir ser lucrativo, ou conseguir pelo menos fechar as contas, ou de fato quebrar por conta
aí de alavancagem financeira excessiva, né? Qualquer que seja o destino, hoje o papel fechou no aftermarket após a apresentação de resultado, que veio até em linha do esperado e um pouquinho acima, né, do esperado, fechou aí com, ou trabalha agora no aftermarket com algo como 3% de alta, mas a gente pode ver que é um papel bem volátil, bem interessante para fazer day trade, né? E esses são os principais destaques da semana, do pregão de hoje. Na semana ainda tem muita coisa para acontecer, apesar do fator mais importante, de fato, a notícia mais importante ser essa decisão do Fed. A gente vai ver os desdobramentos nos próximos dias, mas essas são as informações mais importantes do dia e nos vemos amanhã novamente para falar sobre o mercado e como é que nós vamos observar aí talvez o impacto, né, se a decisão realmente for anunciada hoje à noite, das tarifas em relação ao mercado chinês por parte dos Estados Unidos. Ok? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.